Talvez hoje você acordou reclamando da sua vida. Talvez você pensou, nada dá certo para mim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já agradeceu hoje pelo simples fato de você estar vivo? Muitas das vezes, queridos, nós ignoramos as bênçãos que Deus, Ele nos dá todos os dias. Se você está me ouvindo agora, escreva no chat, queridos. Eu sou abençoado. Sim, diga, eu sou abençoado. Sabe, frequentemente reclamamos do que não temos. E esquecemos, queridos, de agradecer pelo que já recebemos. Reclamamos da nossa casa. Reclamamos do trabalho, das lutas, das dificuldades. Mas esquecemos de agradecer. Agradecer, queridos, pela visão, pela audição, pela saúde, pela família que temos, pelo fôlego de vida. Hoje eu quero contar uma pequena história para tocar o seu coração. Sabe, certa vez, uma pessoa estava dentro de um ônibus. Ela olhou para uma jovem muito bonita, de cabelos dourados e sorridente. E ela pensou, como eu queria ser feliz assim. Mas quando aquela jovem, queridos, ela se levantou para descer do ônibus, essa mulher então, ela percebeu que a moça, ela mancava. Tinha apenas um pé e usava muletas. Mesmo assim, ela sorria. E naquele mesmo instante, queridos, veio a reflexão. Ó Deus, perdoa-me por reclamar. Eu tenho 2 pés e o mundo inteiro para caminhar. Escreva agora aí no chat, queridos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Depois disso, queridos, essa mesma pessoa, ela entrou em uma loja. Foi atendida por um rapaz muito, mas muito educado, gentil e carismático. Ela disse, que prazer ser atendido por você. E o rapaz respondeu com alegria. Mas quando ele virou o rosto, ela percebeu, ele era cego. E novamente veio aquela oração. Ó Deus, perdoa-me, Senhor, por reclamar. Eu tenho 2 pés, eu tenho 2 olhos, Senhor, para ver o mundo inteiro. Se você, queridos, tem visão, escreva também aí no chat, eu, Senhor, agradeço. Eu, Senhor, agradeço. Mais tarde, queridos, caminhando pela rua, essa pessoa viu uma criança parada. Todos ao seu redor brincavam. E aquela criança apenas observava. Quando perguntaram, por que você não vai brincar também? Ela não respondeu, queridos. Porque ela não podia ouvir. Era surda. Aleluia. E mais uma vez o coração se aquebrantou e disse, ó Deus, perdoa-me por reclamar. Eu tenho 2 ouvidos para ouvir, Senhor. Diga aí nos comentários, queridos. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Você está entendendo, queridos?
esta mensagem? Enquanto você reclama do que não tem, tem gente agradecendo pelo pouco que possui. Você tem pés para andar. Você tem olhos para ver, ouvidos para ouvir. Você tem fôlego de vida. Sabe o que isso significa? Milagre, queridos. Isso já é milagre em sua vida. A Bíblia, ela nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, não é agradecer só quando tudo está bem. É agradecer em tudo, queridos. Agradecer em tudo. Talvez hoje você entrou nesta mensagem triste, mas Deus te trouxe até aqui, queridos, para você lembrar. Você é mais abençoado do que imagina. Se essa palavra ela falou com você, escreva: eu recebo, meu Senhor. Diga, queridos, eu recebo essa palavra. Em todas as áreas da nossa vida, passamos por processos. Sim, queridos, processos. Aquele momento em que nos desafiam, que testam a nossa fé, que nos fazem questionar se vamos conseguir ou não. Se você quer ser um advogado ou médico, precisa passar pelo processo. Estudo, pesquisas, faculdade. Ninguém, queridos, ninguém chega lá sem passar por etapas. Se você quer colher frutos, você precisa primeiro plantar. É assim a vida, queridos. Todos nós passamos por um processo. Alguns processos são consequência das nossas escolhas. Outros nos pegam de surpresa. Alguns, é claro, são bons. Outros parecem ruins. Mas todos eles, entenda uma coisa, todos nos ensinam, nos fortalecem e nos moldam diante de Deus. Muitas pessoas, queridos, querem receber bênção, mas não querem passar pelo processo. Querem a vitória, queridos, mas não estão dispostos a lutar. Querem recompensa, mas não querem o caminho que leva até ela. Mas a Bíblia, queridos, ela nos ensina em Jeremias, capítulo 29 e o verso 11, que Deus, ele tem planos perfeitos para com cada um de nós. E para alcançar este plano, queridos, precisamos de paciência. Um dos principais frutos do Espírito, queridos, é a paciência, conforme em Gálatas, capítulo 5 e o verso 22. Sem paciência, sem fé, queridos, e sem perseverança, queridos, dificilmente alcançaremos as promessas de Deus e ponto final. Olhe para a história de Abraão e Sara. Eles precisaram esperar pacientemente pelo filho Isaque. O tempo de Deus chegou, queridos, quando eles já eram idosos. Mas a promessa se cumpriu. Tudo
tudo o que aconteceu foi no tempo certo. O mesmo aconteceu com José do Egito. Ele passou por traições, foi escravo, ele sofreu injustiça. Mas Deus, queridos, estava com ele, guiando cada passo. E no final, José, queridos, se tornou um governador. E o que dizer de Davi, um jovem pastor de ovelhas que enfrentou leões e urso, um jovem que precisou fugir do rei Saul, viver em cavernas, sofrer perseguições. Mas lá no final, ele se tornou o rei de Israel, guiado, queridos, pela mão de Deus. Viu só? Abraão, José, Davi, todos passaram pelo processo. Todos sofreram, mas colheram grandes e grandes bênçãos. Hoje, muitos desejam as bênçãos, mas não querem o processo. E eu preciso falar a verdade, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você não estiver disposto a passar pelo processo, não espere, queridos, receber nada de Deus. Sim, o processo pode ser difícil, pode ser doloroso, pode até parecer injusto às vezes. Mas a verdade, queridos, é que ele é necessário para o seu amadurecimento. Se você não passa pelo processo, queridos, então como será capaz de lidar com as bênçãos que Deus ele preparou para você? Poucos sabem lidar com o sucesso que Deus dá, espiritual ou materialmente. E é por isso que precisamos do processo. As palavras de incentivo, queridos, que você escuta por aí, você vai conseguir, você vai vencer, vai dar tudo certo. Eu quero dizer uma coisa, são verdadeiras, sim, mas somente quem passa pelo processo difícil realmente alcança a vitória. Acredite, José precisou passar por tudo o que passou para que Deus pudesse criar uma história de vitória em sua vida. E sem processo, não há vitória. Tudo que você conquista nas mãos de Deus, seja ela espiritual ou material, permanecerá com você, porque Ele te deu. Mas quem não cuida daquilo que Deus dá, Ele pode tomar de volta. E a maior promessa de Deus, queridos, para nós, não é só bênção material ou vitória pessoal. É a vida eterna. E para alcançar a salvação em Cristo Jesus, também precisamos passar, queridos, pelo processo. Lembre-se do povo de Israel. Eles caminharam 40 anos lá no deserto, até chegar à terra prometida. Foram lutas, foram dificuldades, sofrimentos, mas no final Deus cumpriu a sua promessa. Então a vida cristã, queridos, ela não é fácil. São lutas em cima de lutas, perseguições, momentos difíceis. Mas se quisermos alcançar a salvação, precisamos aceitar todo o processo, amados, que Deus ele nos dá. Se você fugir do processo, você perderá a coroa da vida, prometida por Deus aos que o amam. Pense nisso, queridos. Então hoje, aceite o processo. Confie no caminho de Deus. E lembre-se, o processo é doloroso, sim, queridos. Mas a vitória, ela será eterna.